nos ensina sobre Deus, nos ensina sobre nós mesmos. Aleluia. Estamos com transmissão também. Pastor Elias, nosso agradecimento aqui pelo convite, uma alegria imensa estar aqui nessa igreja. Já falei isso, mas sempre gosto de falar, ver esses rostinhos aqui, rostinhos novos. Essa igreja tem crescido, isso é fruto do que foi gerado aqui nesse lugar. Isso é uma evidência de que o reino de Deus é real. O seu poder se manifesta poderosamente através do corpo de Cristo. E um dia isso aqui começou bem pequenininho. E agora esse lugar já está pequeno para o que Deus está fazendo aqui. Olha só que legal. E você faz parte disso. Você já pensou? Alguém perguntar, para onde você vai? O que você está fazendo na sua vida? E você dizer assim, eu sou parceiro, eu sou sócio de Deus do que Ele está fazendo aqui na terra. Então isso é o que você é quando você faz parte do corpo de Cristo. Você é uma oportunidade de Deus se manifestar aqui nessa terra. Deus não olha para você como você olha para você. Ele olha diferente. E o que é o crescimento espiritual? O crescimento espiritual é você ter revelação de quem você é em Deus. É você ir deixando de ver você mesmo como outras pessoas dizem o que você é, como às vezes coisas que você viveu e causaram traumas na sua vida e você acha que você é aquilo que você sofreu. E o que é o crescimento espiritual? É Deus chegar para você através da sua palavra e do seu espírito e dizer quem realmente você é. Uma vez que nós conhecemos o propósito de Deus em nossas vidas, a gente desiste de querer ser outras pessoas. A gente vai querer assumir aquele lugar que Ele designou para a nossa vida. Então, enquanto estamos querendo ser algo que parece que não está dentro de nós, nós não entendemos ainda a revelação do Senhor. Todos nós precisamos todos os dias, através da palavra e do Espírito, buscar a direção de Deus para nossas vidas. Existe um plano, existe uma direção, existe um plano perfeito. E Deus quer compartilhar detalhes desse plano com a sua vida. Informações privilegiadas. Sabe quando um apresentador de TV ele tem um ponto aqui no ouvido, como um fonezinho, e o diretor do programa está falando para ele, chama os comerciais. Aí ele, agora nós vamos para os comerciais. Você pensa que foi uma ideia dele, mas ele recebeu isso do ponto. Ele está recebendo informações privilegiadas acerca de tudo que está acontecendo. E dessa mesma forma é na sua vida. Deus tem um plano perfeito para a vida de cada um de nós. E o Espírito Santo está querendo compartilhar informações privilegiadas para a sua vida. O que é que Ele quer fazer? Ele quer dizer assim, se afaste dessa pessoa. Se conecte com aquela outra pessoa. Mude seus hábitos. Venda determinada coisa. Não venda determinada coisa. Invista naquele negócio. Se alimente dessa forma. O Espírito Santo está querendo nos conduzir em todas as coisas. Essa é uma atribuição do Espírito Santo, é nos conduzir em triunfo, é nos ensinar todas as coisas. E nós estamos aqui nos expondo a palavra de Deus para crescer, para aprender dele, para nos desenvolver. Então diga comigo, existe um plano para mim. Esse plano é perfeito.
na nossa busca por descobrir que plano é esse, que às vezes parece que esse plano tá fugindo e você tá tentando buscar esse plano e ele tá se escondendo de você, e na verdade não é assim. Esse plano, o Espírito Santo, ele revela dentro de você, e isso começa a se manifestar de dentro para fora. E às vezes a gente não vai ter uma imagem tão clara, tão perfeita do plano completo da nossa vida, senão nós não suportaríamos isso. Eu vivi determinadas coisas bem difíceis de viver. Pessoas me perguntam como é que eu escrevi essas músicas que nós cantamos aqui. Que música linda, eu me sinto bem, me sinto aliviada. E, meu Deus, você devia estar lá em João Pessoa, no Nordeste, na praia, onde você morava lá. Aquela brisa, aquele mar perfeito, aquele clima maravilhoso. As pessoas pensam isso, mas na verdade eu estava vivendo os dias mais difíceis da minha vida. Eu estava vivendo situações onde eu não sabia o que fazer. Ou tudo que eu fizesse era quase nada diante dos obstáculos, diante das tempestades. Mas aí eu descobri que existem recursos espirituais. Diga comigo, existem recursos espirituais. E esses recursos, eles estão disponíveis para nós. Esse recurso está disponível para mim, está disponível para você. E nós precisamos crescer no conhecimento dele, saber mais sobre esses recursos e utilizar. Porque foi pago um preço muito alto para que você tivesse esse recurso. E já pensou se eu estivesse vivendo numa situação financeira muito difícil, só que aí meu pai, ele fez um Pix para mim, um Pix bem generoso, um Pix de 2 milhões de reais. Só que aí eu digo assim, mas eu não gosto de tecnologia não, eu não quero ter celular, não quero mexer em celular, não gosto dessas coisas, é difícil para mim entender, eu não entendo nada, eu não sou dessa geração, eu prefiro não usar. E passando aquela pressão terrível, o Pix já foi feito, mas eu não sei mexer, eu não sei como usar. Então, dessa mesma forma, é o homem que precisa de Deus. Os recursos estão lá, todos disponíveis. Porque tudo que nós precisamos para cumprir esse plano perfeito está dentro de nós. Já está dentro de nós. Mas nós precisamos, assim como a gente precisa aprender a mexer no Pix, nós precisamos aprender a como mexer nas ferramentas e nos recursos espirituais. E quando nós não conseguimos fazer isso, a gente fica fazendo na nossa força, por isso que é pesado, por isso que dói, por isso que a gente sofre, por isso que a gente fica desapontado. Às vezes olha até para Deus e diz, a culpa é sua, tá vendo? Se você fosse um Deus de amor de verdade, você não estava deixando eu passar por isso. E ele, meu Deus, ele tem um cartão ilimitado, aquele gold, aquele dourado com preto, que onde ele passar vai funcionar, mas ele não está entendendo isso. E eu creio que Deus trouxe você aqui hoje para aumentar essa consciência dos recursos espirituais na sua vida. Porque a vontade de Deus, nós sempre vamos estar buscando a vontade dele, as informações privilegiadas, como nós cantamos na música. Ele nos revela pela manhã do seu amor, porque nele nós nos refugiamos. E aqui nós estamos fazendo isso pela manhã, nos refugiando em Deus, e ele compartilhando informações privilegiadas. Não sairão da mesma forma que chegaram aqui hoje. Não foi eu que chamei você para vir, não foi eu que mandei você vir, você veio porque foi atraído pelo Espírito de Deus. Então vai receber
não sairá daqui de mãos vazias. Porque é impossível se expor à palavra de Deus e ficar da mesma forma. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Então, quando nós estamos aqui nos expondo à palavra, essas palavras estão tocando o nosso espírito e estão modificando coisas. E quando estamos nessa busca de saber a vontade de Deus para nossas vidas, Jesus, na oração que ele fez, que ele nos ensinou o modelo de oração, ele falou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele nos ensinou a orar todos os dias, falando essas coisas. Então, se você diz assim: Tiago, eu não sei nada sobre a vontade de Deus para a minha vida, eu quero revelar algo para a sua vida agora, que é a vontade de Deus. É que através da sua vida, coisas se manifestem na terra como é no céu. Se você se perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida, Deus vai te dar detalhes, Ele vai te dar mais detalhes nessa busca. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso professor, ele nos ensina, ele nos dá essa informação privilegiada, mas o próprio Jesus já colocou aqui na palavra, que se manifeste na terra como é no céu. Se manifeste na terra como está no céu. No céu tem limitações? Não tem. Jesus falava acerca de um reino que viria, é chegado o reino virá, e esse reino chegou. Nós vivemos esse reino hoje. E um dos propósitos da sua vida, o principal propósito da sua vida, é fazer com que o reino de Deus seja manifesto na terra como é nos céus. Existem contextos, grupos de pessoas que eu não alcanço, que eu não vou poder chegar lá para falar isso para essas pessoas. Mas você consegue acessar pessoas que eu não consigo. E essas pessoas vão precisar saber disso, que existe um plano de Deus para a vida dela. E esse plano é um plano de paz, onde manifesta o céu na terra. Manifestar o céu na terra. Então, quando você estiver em momentos de oração, você saiba que você é um canal condutor de manifestar a vontade de Deus na terra. Então, se você chegou num ambiente com essa consciência de que faz parte do corpo de Cristo, se prepare, porque as coisas vão começar a mudar. Pessoas vão começar a dizer para você: não sei o que está acontecendo, mas quando você chega eu sinto uma paz. Eu estava com maus pensamentos, mas passou. Eu estava sentindo mal no corpo e algo está me dando vontade de viver. Você percebe que nós não estamos falando de religião, nós estamos falando do que Deus ensinou através de Jesus Cristo. Nós, o corpo dele, o corpo de Cristo, estamos aqui para fazer a vontade dele, fazer com que os planos dele se manifestem na terra como é no céu. Diga comigo: assim na terra como no céu. Para poder construir um prédio como esse aqui, a esposa do Daniel é arquiteta. E é interessante porque nós temos projetos na igreja de ampliação, de reforma. E ela chega, né, Dani, com um projeto arquitetônico todo perfeito. A gente olha para o terreno, não tem nada daquilo que ela fez, mas está lá, perfeito, perfeito. E depois de um tempo, pessoas vêm trabalhando, consultando o projeto. Daqui a pouco está exatamente igual, idêntico àquilo que foi projetado. Então Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida. E manifestar a vontade dele, manifestar o reino dele na terra como é no céu, é fazer com que a sua vida se transforme num retrato exato da imagem que ele tem com ele.
Existe uma imagem perfeita para a sua vida. Você pode dizer, Tiago, é porque assim, a minha vida não é perfeita. Talvez a sua seja, meu Deus do céu. Não é. Não é. A vida cristã não é uma vida perfeita. Nós não fomos chamados para ter uma vida perfeita. Nós fomos chamados para ter uma vida cristã. O que é uma vida cristã? É uma vida onde Deus tem acesso para nos constranger a qualquer momento e dizer, não é assim que eu quero que você viva. Tá saindo fora do plano. Vem para cá. Ah, mas eu saio um pouquinho do plano aqui. Então Deus vai meter a marretada na minha cabeça, vai me esmagar? Não. Se você desobedecer, você vai sofrer danos. Você vai construir coisas ali que não tem nada a ver com o plano de Deus para a sua vida. Mas Ele vai estar sempre ali. Ei, volta, vem para aqui. Anda aqui no meu caminho. Produz esses frutos, esses determinados frutos. Quem trouxe a Bíblia aí? Eu quero que você abra em Romanos. No livro de Romanos. Capítulo 12, versículo 2. No versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: eu rogo para que vocês apresentem o vosso corpo mortal, porque esse é o nosso culto racional. Ele está dizendo o quê? Se expõe a ambiente como esses. Eu rogo para vocês que venham se expor a um ambiente como esse, congregacional, porque é o culto racional. É onde nós somos influenciados, é onde nós recebemos a influência da palavra, esse ambiente do Espírito. E nós podemos levar esse ambiente, essa influência, essa atmosfera para a nossa casa, para o nosso trabalho. Então, nesse versículo 1, ele fala sobre isso, sobre nós virmos buscar essa influência, estar junto, apresentar o nosso corpo. Nós precisamos trazer o nosso corpo para esse ambiente. E alguém pode pensar, mas peraí, como que eu vou trazer o meu corpo? E eu não sou o meu corpo, não? Se você não sabia disso, me desculpe lhe dizer, mas você não é o seu corpo. Diga comigo, eu não sou o meu corpo. Eu só estou vivendo aqui dentro. Eu sou um espírito. No versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo. É difícil perceber que existe um padrão no mundo aí? Não, né? Tem um padrão aí do que é ser feliz, do que é estar bem na vida. Existe um padrão aí. E existe a orientação do Senhor para que nós não nos amoldemos a esse padrão, a esse modelo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o plano perfeito. O plano que nós precisamos receber informações privilegiadas a respeito dele. E ele diz, como que nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem quer viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ele está dizendo aqui o que precisa fazer. Transforme a sua mente. Vê que é algo condicional. Transforme a sua mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Todos nós estamos buscando crescer, nos desenvolver, viver coisas boas, todos nós. Mas às vezes a gente vai pelo caminho errado, pela inspiração errada. Nós estamos nos amoldando ao sistema
do mundo, mas o Senhor está dizendo aqui, ó, vem experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. E eu preciso fazer o que com isso? Transformar a mente pela renovação. Fazer com que eu seja transformado pela renovação da mente. Você está ainda em Romanos 12:2? Eu gosto, sempre quando eu leio esse versículo, essa palavra transformem-se, em algumas versões tem sede transformado pela renovação da mente. Veja se você concorda comigo. Eu gosto de ver nesse transformem-se, porque ele está dando um comando, transformem-se. Daniel, cante. Adelor, toque. Igreja do Senhor, transformem-se, transformem-se. Vocês quem vão fazer isso, transformem-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar. Vê que é condicional? Faça isso que vai acontecer isso. Esse transformem-se. Você percebe junto comigo que existe uma liderança da parte do nosso espírito. É como se ele estivesse dizendo assim: eu quero falar com a verdadeira Deusimar, o espírito Deusimar. Lidere a sua mente, lidere o seu corpo. Ele está dizendo isso daqui. Transformem-se. Ele está chamando para o seu espírito exercer uma liderança na sua vida. Uma pessoa que está com a vida desgovernada, ela está deixando os pensamentos dela governar. Ela está deixando as coisas materiais governar. Ela está deixando que ela sente os sintomas no corpo dela determinar o resto da vida dela. E o espírito está onde nesse momento? Não está liderando nada. Ele está ali apagadinho, está ali dentro. É o seu verdadeiro eu. É o verdadeiro você. Mas está ali apagadinho. Mas quando Paulo diz: venha, apresente seu corpo, se submeta à vontade de Deus, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Permita que o seu espírito exerça uma liderança influenciada por Deus, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você fez isso hoje, você foi influenciado pelo Espírito de Deus a trazer o seu corpo para esse lugar. E aqui você está recebendo do poder de Deus, do Evangelho. E isso vai fazer com que seus pensamentos sejam modificados. E a sua mente vá sendo limpa. Eu declaro que o poder que há no nome de Jesus, o poder do Evangelho, penetre agora nas partes mais profundas da sua mente. E faça limpezas. Faça uma higienização. Que o molde do padrão do comportamento e do pensamento deste mundo seja quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. E que possam surgir novos pensamentos, nova forma de pensar, novos sentimentos brotando. E de onde está vindo esses novos sentimentos? Influenciados pela palavra, influenciados pelo Espírito. Pensamentos de morte, de destruição, de violência, de agressividade, de promiscuidade, sendo desfeitos, sendo enfraquecidos, porque decidimos não nos amoldar ao padrão desse mundo. Decidimos receber a influência do Espírito Santo. Decidimos receber a influência da palavra. E eu creio sim que não sairemos da forma que chegamos. Não por causa do pregador, não por causa dos músicos, não por causa do pastor, do prédio, mas por causa da unção, por causa da verdade de Deus que foi revelada através de sua palavra,
e que está sendo compartilhada agora e alcança a sua vida. Não sairá da forma que chegou aqui. Nós não estamos aqui em uma reunião de condomínio. Quem já viu uma reunião de condomínio? Você chega numa reunião de condomínio, tem uma pessoa falando lá, um monte de coisa chata, e você vê que é necessário, mas às vezes é chato ficar ouvindo aquilo. Mas aqui nós estamos falando do poder de Deus, que é capaz de transformar a sua vida. Eu ouvia pastores dizer isso, e eu dizia, o pastor está dizendo isso para eu ficar animado. Ele dizia que eu não vou sair daqui da mesma forma, mas eu experimentei o poder de Deus na minha vida, e eu sei que o poder está na palavra, e por isso não saímos. É impossível ficar da mesma forma. E eu creio que a sua vida foi afetada hoje pelo poder do nome de Jesus. Em Mateus 6,33, você não precisa abrir, mas Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é se conectar no Espírito, é desejar se desenvolver. Meu Deus, como é maravilhoso se desenvolver. Você já viu a sua conta lá, quando ela estava bem magrinha, aí você recebe um Pix, você fala, meu Deus, olha como é bom. Que coisa boa, é uma sensação boa, né? Ver o crescimento. Você vê uma pessoa que vai para a academia e ela começa ali limpar o corpo, diminuir gordura, ganhar massa muscular, e ela sente que está crescendo. É muito maravilhoso o crescimento. É muito maravilhoso você ver uma família que está ali, deseja ter filhos, e de repente chega a notícia, está grávida, houve uma multiplicação, está crescendo, porque nós estamos nos desenvolvendo. É muito bom o crescimento é maravilhoso. E esse crescimento está disponível para nossas vidas hoje, porque nós estamos buscando o plano perfeito de Deus, e o plano dele é bom, é perfeito e é agradável. E você pode pensar, mas por que eu tenho que me submeter a esse plano? Eu lembro que eu trabalhava eu estava gerenciando uma campanha eleitoral, e o filho do político chegou para o político num momento de discussão, uma atitude bem infantil, e falou assim, o pai dele pediu para ele fazer algo, e ele disse, eu não pedi para nascer. Diz, meu Deus, se eu dissesse um negócio desse com a minha mãe, a havaiana teleguiada vinha voando assim, ó, com o endereço bem certo, sem fazer curva. E disse assim, eu não pedi para nascer. E de fora você observa a situação e vê o quão infantil é um pensamento desse, né? E essa mesma pessoa hoje, adulto, maduro, já até conversei com ele sobre isso, e ele, meu Deus, que coisa imatura, né? Um pensamento imaturo desse. Depois se torna homem, se torna adulto e vê que existem de fato planos de Deus para ele manifestar. E a gente não tem o direito de pensar, mas por que eu tenho que fazer a vontade de Deus e não a minha? Além de que é boa, perfeita e agradável, os planos dele são mais altos do que o nosso, o próprio Jesus deu o exemplo. O próprio Jesus deu o exemplo. Lá em João 6,38, ele disse assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então você vê, nós somos o corpo dele, nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos aqui para seguir o exemplo dele. E ele, sendo filho de Deus, ele disse isso. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então nós devemos seguir esse exemplo, como Jesus. O plano que Deus tem para nossas vidas nós precisamos seguir.
Em Romanos 8, 29. Porque os que previamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqueles que Deus previamente conheceu, nós, o corpo de Cristo, Deus programou tudo para que a gente pudesse, nessa estação, seguir o exemplo dele, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o primogênito de muitos irmãos e nós seguimos o exemplo dele, consultando o coração do Pai. Consultando o coração do Pai, não vivendo aleatoriamente. Eu creio que chegará um senso de direção para a sua vida, um senso de conexão com o reino de Deus, para que o seu espírito seja alimentado com as direções corretas. Diga: não sairei daqui da forma que cheguei. Eu recebo direções novas. E essas direções chegarão no seu espírito. Em Atos 1:8. É interessante o ministério do Espírito Santo, a comunhão que nós podemos ter com o Espírito Santo hoje. Porque Jesus estava ali com os apóstolos. Meu Deus, imagina como não era bom estar ali com Jesus, o próprio Jesus, aprendendo dele, ouvindo os ensinamentos dele. Ninguém queria ficar longe dele, todo mundo queria ouvir mais. Quando você ouve algo que você é fortalecido no Espírito, você quer ficar perto daquilo, você não quer soltar mais. Você não quer perder a próxima oportunidade de se alimentar de novo espiritualmente para ficar ali mais forte. E inicialmente os discípulos não estavam entendendo o que ele dizia que precisava ir, e os discípulos não queriam. Em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, em São José dos Pinhais e até os confins da terra. Então, essa promessa foi cumprida de recebermos o Espírito Santo. Lá em João 14:16, se você quiser mergulhar mais nessa história e entender esse contexto, os discípulos estavam dizendo: mas Jesus, eu vou falar no nordestinês agora, o negócio está tão bom aqui, homem, para onde você vai? Fica aqui com a gente. E ele disse que precisava ir. Ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir. E todos nós aqui pudéssemos ter a direção do plano perfeito. As informações privilegiadas para esse plano. E em João 14:16 ele diz assim, como se ele estivesse dizendo: gente, não se preocupa não. O próprio Jesus, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós para sempre. Eu não vos deixarei órfãos, e voltarei para vós. Quantos sabem que isso aqui já aconteceu? Nós temos acesso direto ao Senhor por causa disso. Nós temos informações privilegiadas, temos o Espírito que nos ensina todas as coisas. Queria que você ficasse de pé agora nesse momento. Vamos selar esse momento dizendo palavras. Você já está convencido de que não sairá aqui da mesma forma que chegou? Você já sabe que não veio assistir um culto, você veio cultuar. Existem coisas que você recebeu espiritualmente aqui,
E existem coisas que você precisa entregar espiritualmente aqui. Então, debaixo dessa consciência, deixe sair da sua boca palavras de gratidão a Deus por essa revelação. Deixa sair da sua boca. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa revelação. Te agradecemos pela unção disponível, Senhor. A unção que despedaça julgos, que despedaça fortalezas, Pai. O Teu Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que nos conduz em triunfo segundo o Teu plano, Pai, segundo o Teu plano perfeito. Nós Te amamos, Senhor. Nós sabemos que o Teu reino é real. O Teu reino é real. Sabemos que o Teu Filho foi enviado para essa terra. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo hoje. Essa palavra se cumpre a cada dia em nossas vidas. Nós Te bendizemos, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te reconhecemos, nos consagramos a Você, Pai. Nos consagramos ao Teu plano perfeito. Aleluia. Diga comigo, eu aceito o Teu plano, Senhor, para a minha vida. Eu rejeito o padrão do mundo. Deixa e sai forte da sua boca. Eu rejeito o padrão do mundo e aceito os Teus planos para a minha vida. Eu rejeito o padrão do mundo e aceito os Teus planos para a minha vida. Aleluia.